Bom dia a todos, todas e todes. Esta é mais uma sala de debate da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. E a gente traz aqui hoje a minha querida amiga, colega, advogada, uma militante na área dos direitos humanos, Ana Valesca, que hoje é, né, membra, né, do comitê, perita, né, do Comitê Nacional de Enfrentamento e Combate à Tortura no Brasil, né? Como perita se dedica tecnicamente a esse tema, que é o enfrentamento, o combate à tortura no sistema nacional, né? Muito prazer, Ana, bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa sala de debate. Bom dia, Nicodemos, muito obrigado por este convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de debate e espero contribuir trazendo informações sobre o atual cenário, sobre a prevenção e combate à tortura no Brasil. Muito bem, Ana, você pontua bem a questão, né? Porque não é só a questão do combate, do enfrentamento, mas também da prevenção, né? O que se estabelecer em relação à prevenção. E é um pouco dessa nossa proposta aqui nessa sala de debate hoje, né? Hoje é o dia 26 de junho e é o Dia Internacional, assim marcado, né, de apoio às vítimas de tortura no mundo. Esse dia ele foi instituído em 12 de dezembro de 1997, através de uma resolução da ONU, das Nações Unidas, a resolução 52/149, e que tem como objetivo principal exatamente isso: fazer um debate, trazer o tema do apoio à vítima de tortura e saber como os estados, né, que são, inclusive, signatários de tratados internacionais de direitos humanos e enfrentamento, combate e prevenção à tortura, têm se posicionado. Então, é uma data internacional, não é uma data comemorativa, mas ela é alusiva a um tema tão caro, tão sensível à democracia brasileira. Bom, Ana, você como perita, especialista, uma pessoa dedicada a esse tema, que tem feito aí uma trajetória muito bacana, a gente pode dizer aqui que hoje o Sistema Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, né, que está ancorado na Lei 12.847, de 2013, trabalha com uma lei federal que tipifica o crime de tortura, que é a 9.455, de 97. A minha primeira pergunta, Ana, aqui para quem está nos assistindo, é: essa lei de 1997, vamos primeiro no aspecto material, daquilo que define tortura, ela já mereceria uma atualização diante dos novos desafios do enfrentamento a esse tema? Então, é importante dizer que a Lei 9.455, ela traz uma conceituação mais ampla, né, sobre a prática de tortura, a quais atores poderão responder pela prática de tortura. A da convenção, ela é mais restrita, ela foca mais em agentes de estados responderem pela prática da tortura. Já a 9.455, ela amplia também para que, no âmbito privado também, né, haja também responsabilização pela prática de tortura. No aspecto, o que eu vejo hoje, assim, a lei, ela precisa, talvez, ter uma atualização, no sentido que a gente tem mais dificuldade hoje, Nicodemos, é em relação às investigações das denúncias de tortura. Eu acho que falta um instrumento, né, em que, por mais que nós temos diretrizes internacionais, como o Protocolo de Istambul, né, para aplicar nas investigações de tortura, no Brasil, a gente vê que não há uma investigação exaustiva, imparcial, uma investigação onde o Ministério Público, né, de fato, se debruça e investiga com detalhes. Geralmente, a maior parte dos casos que denunciamos caminham para uma desclassificação de abuso de autoridade ou lesão corporal. Eu acho que falta ainda esse instrumento, em que pese nós temos aí o nosso Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, implementado, que vai fazer aniversário agora em agosto, 10 anos, né? Então é um momento oportuno a gente talvez também, neste momento, revisar, né? Rever o que precisa melhorar,
no sistema de prevenção e combate à tortura no Brasil, o que podemos aprimorar, né, para a gente poder trabalhar, principalmente também, não só o combate. A gente tem trabalhado mais o combate do que a prevenção. Os maiores desafios são, eu acho que trabalhar hoje a prevenção também. Muito bem, Ana, assim, muito bom assim você trazer essa informação, como o sistema de justiça tem dado tratamento a essa temática em relação a, por exemplo, essas desclassificações do crime de tortura para lesão corporal ou mesmo para abuso de autoridade, o que não deixa de ser uma estratégia de ocultação desse grave problema, que, inclusive, né, é bom aqui a gente ressaltar, tem um indicador de aumento no Brasil. De acordo com a CNBB, Confederação Nacional de Bispos do Brasil, né, através da pastoral carcerária, de 2021 a 2022, houve um aumento de 37,6% da tortura no Brasil. E isso não pode ser ocultado, por exemplo, quando ocorre um erro de tratamento do próprio sistema de justiça em relação a essa temática. Então, assim, é importante nós destacarmos isso, destacarmos o papel do sistema de justiça, não só daqueles que denunciam, mas também aqueles que, né, tratam judicialmente a questão. A gente teve aquele episódio envolvendo policiais da Polícia Rodoviária Federal, né, que em 2022, salvo engano, inclusive foram levados à prisão, né, torturaram, mataram, e ali a gente teve naquele mesmo ano, né, aproveitando o teu gancho, Ana, trazendo aqui, a questão da retirada do conteúdo de direitos humanos, né, da formação dos policiais rodoviários federais, né, e que foi até objeto de uma ação judicial do MPF contra isso, né, mandando retornar o conteúdo de direitos humanos, que é a questão da prevenção. Muito bem destacado por você, Ana. Bom, dito isso, queria que você passasse para a gente, Ana, um pouco o cenário hoje do sistema nacional. Como é que nós estamos em relação aos estados, né? Qual é o estado da arte hoje? Eles têm implementado os mecanismos estaduais, os comitês estaduais? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, quando começou o governo anterior, né, o governo do desmonte de 2019, principalmente a política de prevenção e combate à tortura, ela sentiu significativamente, né, a tentativa de desmonte com o decreto 9831, que depois foi objeto da DPF 507, que o STF julgou e fortaleceu, né, novamente o funcionamento, né, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Os estados hoje, né, os 27 estados, nós temos hoje, em quase todos os estados, comitês estaduais de prevenção e combate à tortura implementados, só que o que ocorre? A maior parte deles tem na sua composição pastas de seguranças públicas, agentes de segurança pública compondo o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. E há uma recomendação que esses agentes não poderiam compor o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Então, em tese, não estariam a maior parte dos comitês de acordo ainda com as diretrizes. De mecanismos estaduais, nós temos hoje o nacional, que foi implementado em 2013, com a Lei 2013, né, a 12847, mas começou a funcionar na sua plenitude em 2015, com na época, a presidente Dilma, que deu posse aos primeiros peritos. Depois nós tivemos, mas o primeiro mecanismo estadual implementado foi o do Rio de Janeiro, né, que tem mais de 10 anos implementado, né, o mecanismo estadual do Rio de Janeiro, um dos pioneiros, na verdade, no Brasil, depois que veio o nacional. E também, em 2015, nós tivemos também o mecanismo estadual de Pernambuco, que atualmente está desativado, né, com a posse da nova governadora do estado de Pernambuco. Ela exonerou os peritos, porque a lei que implementou o mecanismo de Pernambuco, infelizmente, ela não trouxe no seu bojo definindo o tempo de mandato, de modo que a governadora entendeu que deveria exonerar e que ela deverá agora escolher os novos peritos. Então, ali está, desde janeiro deste ano, não está em funcionamento, né, o mecanismo de prevenção e combate à tortura, está desativado, o que é uma
é lamentável. Aí, depois disso, nós tivemos o terceiro mecanismo, foi o mecanismo do Estado de Rondônia, ao qual fiz parte do primeiro mandato. Foi implementado, ele começou a funcionar em 2018, mas também a lei do mecanismo de Rondônia, 3262, de 2013, ela é. E o Comitê Estadual também lá funciona ativamente. E, posteriormente, nós tivemos ainda em 2018 o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura da Paraíba, que funciona também, foi criado de acordo com as diretrizes, mas funciona ainda precariamente, assim, precisa de uma estrutura melhor, né? Hoje os peritos estão só em 2 peritos, lá são 3 peritos, e agora, recentemente, o Estado do Acre implementou também o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Acre, que também são 3 peritos. O que acontece hoje? É recomendável que se haja, pelo menos, no mínimo, 6 peritos nos mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura. Certo. No entanto, nós temos hoje, nos mecanismos estaduais, por exemplo, da Paraíba, de Rondônia e do Acre, 3 peritos. Rio de Janeiro, Pernambuco, são 6. Já o mecanismo nacional, nós somos 11 peritos. Atualmente, nós estamos em 9, né? Está em aberto 2 vagas. Em breve abrirá o edital, ainda esse ano, para um processo seletivo para escolha de novos peritos para preencher essas vagas que estão em aberto. Então, atualmente é assim. E também os vencimentos, né, que é o que garante as prerrogativas dos peritos, a autonomia, a independência funcional, né, porque nós somos um órgão de Estado, nós não somos um órgão de governo. Os vencimentos é de suma importância para esses peritos, considerando a responsabilidade para que atue com imparcialidade e com autonomia, para que não haja ingerência, né, na sua atuação. Então, uma coisa que nós prezamos muito e que é um grande desafio na implementação dos mecanismos é a garantia dessas prerrogativas, né, que os estados implementem com a remuneração devida e com uma estrutura e condições orçamentárias e financeiras para que possa funcionar regularmente esses mecanismos. Bom, Ana, você está trazendo assim, informações muito significativas e importantes, ainda desafiadoras para todos nós, em pleno século XXI, né? Nós estamos já aqui em 2023, com leis institucionalizadas no Brasil, a que cria o sistema, que define a tortura, mas aquele velho dilema entre a realidade e a lei, né? Ou seja, o desafio de implementação de questões tão significativas e importantes. Agora, você disse quanto à composição dos comitês, dos mecanismos, dos peritos, essa informação de que é um órgão de Estado é muito importante, porque isso passa pela autonomia independente que essa instância deve ter para que a gente possa concretamente ter a sensação de que estamos diante de um Estado civilizatório, né? Mas, assim, eu acho que seria interessante a gente dar um passo atrás, Ana, e você um pouco definir, aquele que está nos assistindo, no sistema OAB, fora dele, né, o que faz o mecanismo, né, e o que faz o comitê. Como o comitê é composto para dar esse conceito de órgão de Estado e como o mecanismo é composto, né, através de escolha, concurso, certame, né? E o que faz cada um. Eu acho que isso é muito importante para quem nos assiste. É bem oportuna a sua pergunta, porque muitas pessoas confundem o papel do comitê com o mecanismo. E é importante primeiro destacar, Nicodemos, que o Brasil é o único país que se criou essa figura de comitês e mecanismos. Nos outros 70 e poucos países que existem os mecanismos preventivos, que na sua maioria são chamados de mecanismos preventivos, não existe a figura do comitê. Inclusive, quando foi discutido a criação, a configuração nossa é diferente dos outros países. E este comitê, ele funciona como uma espécie de um colegiado, onde há representantes governamentais e representantes não governamentais, que são sociedade civil, compostos por membros da sociedade civil. O comitê, ele é um órgão de articulação mais política. A lei traz para ele atribuições como ele fortalecer,
dá apoio ao trabalho dos peritos do mecanismo de prevenção e combate à tortura, como também ele é responsável pelo processo de seleção dos peritos do mecanismo. Ele também tem um trabalho relevante de tentar sistematizar dados, criar um banco de dados, que esse é hoje o grande desafio, que ainda não se iniciou, em cima das recomendações que são emitidas pelos peritos do mecanismo e seus relatórios. E o desafio maior e o papel também mais importante do comitê é ele cobrar das autoridades a implementação das recomendações que são emitidas pelos peritos nos seus relatórios, que são feitos após a realização de inspeções. É importante dizer que nós fazemos inspeções regulares, como também podemos fazer também inspeções temáticas, como também inspeções ad hoc. Mas o maior desafio também nosso hoje, em que pese o sistema, nós temos este apoio imprescindível do comitê, é a implementação das recomendações. Então, o comitê ele é um órgão mais político. O mecanismo de prevenção e combate à tortura, os peritos que são selecionados, que passam por esse processo seletivo, onde o comitê é responsável, ele vai avaliar inicialmente os conhecimentos daquele candidato na área da prevenção e combate à tortura, sua experiência em realizar inspeções, sua experiência também na área de atuação na defesa dos direitos humanos. A princípio, também ele também vai levar em consideração não é só pessoas da área do direito que podem concorrer também psicólogos, assistentes sociais. Alguns lugares do Brasil exigem nível superior para concorrer. Já, por exemplo, atualmente, o estado do Rio de Janeiro e Pernambuco exige apenas nível médio, em que pese o protocolo facultativo fala especialistas, né? Então, assim, dependendo da lei que rege, né, que instituiu aquele mecanismo, ela traz também alguns requisitos que deverão ser exigidos para este perito que será selecionado. E o perito do mecanismo, pós-selecionado, ele passa por uma fase, uma entrevista, depois uma sabatina pelo comitê sobre a temática, né, sobre tratados internacionais, legislação nacional na prevenção e combate à tortura, análise do currículo, e depois, após ser aprovado e empossado, o perito ele vai ter uma atuação técnica. A atuação dele é técnica, e ele é um órgão de Estado, o perito. Então, de maneira que o papel político de cobrar das autoridades é do comitê. Os peritos vão em loco, fazem as inspeções, identificam as violações, emitem as recomendações, podem definir também prazos, mas o papel de cobrar é do comitê de articulação política. Os peritos são estritamente atuarão tecnicamente, emitirão seus relatórios de forma técnica e imparcial. Muito bem, Ana. Tá ótimo, assim, muito pedagógica a sua explicação e ficou bem demarcado o que vem a ser o comitê e o papel dele de realmente dar contorno à política, ao sistema, né, desse mecanismo ser efetivamente um mecanismo de Estado e não de governo. Muito importante, e também aí o desafio de nós termos cada vez mais especialistas sobre esse tema, de modo que possa ter uma eficácia e uma eficiência. Mas agora eu queria entrar um pouquinho mais no concreto, ali na realidade, né? Hoje, a situação da tortura, especialmente daquilo que é feito pelo mecanismo, né? No caso, pelos peritos que integram esse mecanismo. Fala um pouquinho para a gente dos casos hoje, o que tem sido visto, né? Envolvimento de quem como torturador, quem são os perpetradores, quem são os autores, as vítimas, um pouco o perfil da vítima, o que você tem visto em relação a essa atuação? Obviamente, respeitando o sigilo, mas trazendo dados estatísticos que possam nortear esse dia de hoje, que é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, e aquele que está entrando agora aqui na nossa live, saber que estamos aqui com Ana Valesca Duarte, que é perita, né, nacional de combate e prevenção à tortura no Brasil. Então, vamos lá, Ana, sobre a realidade. Então, nas nossas inspeções, né, o mecanismo, a gente tem visto vários tipos de violação.
É importante aqui destacar, para que todos tenham conhecimento, que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele tem um âmbito de atuação, né? A gente atua em espaços de privação de liberdade. Nós atuamos fazendo inspeção em sistema prisional, socioeducativo, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, podemos também atuar em abrigos, lar do idoso, e também salas de detenções diversas, podendo ser inclusive salas de detenção em prisões militares, como também delegacias. Esse é o âmbito de atuação nossa, né? A gente monitora e fiscaliza esses locais de privação de liberdade, onde as pessoas se encontram sobre a custódia do Estado, né? Ou a custódia de algum determinado órgão, que também a gente também atua fazendo também inspeções em clínicas também, podemos também inspecionar clínicas terapêuticas, inclusive no âmbito privado também, não só público. Então, um dos maiores desafios que a gente tem visto, assim, as maiores violações, sistema prisional, que é o que mais demanda, né, em primeiro lugar, está no ranking para o nosso trabalho, começa pela a maior violação que nós verificamos hoje no Brasil, não tem como não dizer que é a superlotação, né, em todo o ambiente que a gente visita. Aí depois a gente passa pela questão da estrutura das unidades prisionais. Às vezes há celas que são verdadeiros calabouços que a gente visitou, que não tem um mínimo de ventilação adequada, um mínimo de iluminação adequada, e aí com a superlotação, né, contribui ainda para, inclusive, propagar doenças. A gente tem identificado pessoas também dentro do sistema sem a devida assistência à saúde, pessoas morrendo de tuberculose, pessoas morrendo de meningite. É um outro ponto muito forte de violação que a gente tem identificado, é a desassistência à saúde, pessoas morrendo por falta de atendimento, omissão total por parte do Estado, nesse sentido. Inclusive, a nossa última inspeção no Estado do Rio Grande do Norte, nós identificamos muito isso. Aí ainda continua no ranking, depois vem a questão do uso e o abuso, o uso da força, né? O uso ilegítimo da força por agentes de Estado que atuam e que são responsáveis pela guarda, pela integridade física e pela custódia daquelas pessoas que ali se encontram, mas que violam os direitos dessas pessoas e que, inclusive, violam o princípio da legalidade, que o princípio deles é resguardar ali a garantia e a segurança. E hoje há muitas denúncias de agentes de Estados que são treinados, né, parece que são treinados para ir para uma guerra. Então, há um uso ilegítimo do uso da força, de armamentos letais, às vezes, que não são permitidos, inclusive é a orientação da ONU a não utilização de armamentos letais dentro do sistema prisional, mas há também um uso de forma indiscriminada e abusiva também dos armamentos menos letais. Hoje a gente vê, por exemplo, armamentos menos letais são o quê? Granadas, bala de borracha, spray de pimenta. Hoje a gente vê, por exemplo, granadas que são utilizadas pelo grupo tático, que é um grupo formado também por policiais penais, que adentram o sistema prisional para fazer uma intervenção, para fazer uma revista. Eles já adentram jogando essas granadas, e muitas delas não são permitidas em ambientes confinados, são para ambientes abertos. E hoje a gente também inspeciona, né, e verifica dentro das unidades prisionais que há uma compra muito grande desses tipos de armamentos, que não são recomendáveis para espaços confinados. Mas há também uma preocupação nossa, que a gente identificou muito e aumentou muito nos últimos 4 anos, Nicodemos, foi também a compra de armamento letal, que está sendo entregue agora. O DPEM, o Fundo Nacional Penitenciário, tem sido investido muito em compra de fuzis, beretas, pistolas, né? Agora mesmo, recentemente, foi entregue no Acre não sei quantas mil beretas, foi entregue também no estado de Rondônia, foi entregue agora também em Sergipe. Então, assim, a gente vê que o Fundo Nacional, inclusive hoje penitenciário, ele tem sido mais investido em compra de armamentos e construções de unidades prisionais. Então, assim, o que a gente vê? Efetivamente, o recurso poderia ser investido mais em políticas, né,
públicas voltadas para melhorias no sistema prisional. A gente vê, por exemplo, uma grande violação, nem todos têm a possibilidade também de participar, de estudar, de trabalhar, de fazer cursos profissionalizantes. A gente só vê hoje investimento na compra de armamento, de segurança, de atuação dos agentes de Estado. E também há uma necessidade de hoje de capacitarmos também mais os agentes, os policiais penais, que agora são policiais penais, né, com a aprovação da PEC de 2019. E quando você falou ali, Nicodemos, ali, da preocupação de o quanto diminuiu também a grade do curso de Direitos Humanos dos PRFs, a Polícia Penal também não é muito diferente. Um curso de formação hoje do policial penal, às vezes, dura 45 dias, 50 dias. Direitos Humanos é uma passagem rápida, um dia de aula. Então, assim, há uma preocupação também nossa, e a gente vem recomendando, inclusive, isso nos nossos relatórios, que aumente a grade do curso de formação desses policiais penais. Os policiais penais não devem ser formados, porque a maioria deles passam por curso de formação por BOP, enfim, grupos táticos, e eles não estão ali para ir para o campo de guerra, eles estão ali para guardar, fazer a custódia daquelas pessoas e contribuir para a ressocialização de alguma forma. Sim, e Ana, assim, esse seu relato agora, né, um pouco do estado da arte, né, do quadro atual, das principais situações, você traz uma informação que é importante para a gente entender e perceber não só a legislação, o sistema, a atuação e a intervenção, sobre o que estamos falando. Não estamos falando somente aquele caso específico de um agente praticando uma tortura contra uma pessoa. Estamos falando de um modelo de sistema prisional, por exemplo, que estruturalmente promove a tortura, né? Não só na questão da ausência de assistência, mas das condições precárias, insalubres. Quer dizer, essa percepção de competência do mecanismo a gente precisa ter e entender, né, a importância e o significado dessa atuação do sistema com o comitê e com o mecanismo, né? Não só em casos específicos de tortura, onde ocorre ali um perpetrador, um agente investindo força física contra uma pessoa, mas na estrutura como um todo. Eu acho que isso é muito importante e muito significativo, né? E você também traz, Ana, e eu queria aqui já, a gente vai encaminhando para a reta final da nossa live aí, né? A questão da prevenção, né? Você mencionou o tema da formação, do conteúdo de direitos humanos, né? Para além dessa questão da formação, o que você deixa como mensagem nesse dia, que é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, como medidas de prevenção? O que o Comitê Nacional, o Mecanismo Nacional, tem apontado como medidas de prevenção além da formação? Olha, eu acho que, como prevenção, a gente precisa trabalhar mais a divulgação, divulgar mais, fazer campanhas em relação a o que é a tortura. Assim, a gente percebe que hoje, por exemplo, a sociedade ela conhece muito pouco sobre o tema, assim, tortura, né? Para muitos parece que não existe a tortura. E há várias formas de tortura, não só tortura física. É importante destacar que há tortura psicológica, que é uma das mais difíceis de comprovar. Há outros tipos de tortura, como também a prática de tortura, que você também pode agir de uma forma que atinja de forma moral. A gente precisa divulgar mais sobre esse tema, acho que para a sociedade. Eu acho que o comitê e o mecanismo, o sistema nacional, tem um papel relevante de fazer campanhas, divulgar, dizer, trazer os canais de denúncia para quem quiser denunciar a tortura, em que pese a gente está falando agora aqui de tortura nos espaços de privação de liberdade, mas também não podemos esquecer que há tortura hoje também, extramuros, né? Aqui fora. Né? Há uma atuação também
né? Nos últimos tempos, a letalidade policial, a tortura tem aumentado muito no Brasil, além, lógico, de ter aumentado também dentro do sistema prisional também a prática da tortura, né? Então, eu acho que, como prevenção, a gente precisa divulgar mais, fazer mais campanhas, explicar para a sociedade o que é tortura, onde pode ser denunciado, quais os canais de denúncia, e fortalecer também os canais de denúncia, né? E, principalmente, eu acho que um desafio hoje, a gente precisa trabalhar também os órgãos de justiça, né? O compromisso desses órgãos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, na sua atuação, também de, apurar também, né, as práticas de tortura, mas também no sentido de realmente trazer. Nós temos poucos casos hoje de decisões também em relação a condenações pela prática de tortura. Então, eu acho que também é importante também a gente também trabalhar a conscientização também destes órgãos, que também atuam, em que pese no combate, mas também fortalecer o compromisso deles, né, na prevenção, mas também no combate à tortura. Muito bem, Ana. Olha, muito interessante que você traz nesse campo da prevenção, lembrando que o mecanismo, né, e o comitê e o mecanismos, eles trabalham não só no enfrentamento e combate à tortura, mas também na prevenção. E aí eu anotei aqui, Ana, aquilo que você deixou como mensagem, né? A importância das campanhas no sentido de conscientizar a sociedade sobre o conceito de tortura, a questão de fortalecer a divulgação dos canais, muito importante isso que você falou, Ana, a questão de aprimoramento do sistema de justiça no tratamento, né, desse delito, desse crime, que precisa ser enfrentado de maneira contundente, e a questão da formação, especialmente no campo dos direitos humanos e da tortura. Bom, Ana, agradecer imensamente a sua participação, parabenizar você, que eu conheço, uma amiga, uma militante, uma companheira na luta pelo Estado de Direito, pela democracia, né, por temas tão caros para a sociedade. Obrigado por dedicar a sua vida a essa causa, porque para a gente é muito importante que tenha pessoas como você. E a gente deixa, então, essa mensagem no dia de hoje, o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, e passo a palavra a você, Ana, para poder trazer aqui a sua última consideração. Primeiramente, muito obrigada, Nicodemos, por esse convite, né, por estar aqui falando sobre o meu trabalho de perita, de defensora de direitos humanos, né, onde eu assumi esse compromisso, e para mim também é muito importante, muito relevante estar falando disso numa data comemorativa do dia 26 de junho, muito importante para mim isso. Ao mesmo tempo também eu acho que é emocionante. Eu sei que hoje, há um tempo atrás, né, eu pensei assim, logo quando eu comecei como perita no mecanismo estadual, que também foi os meus primeiros caminhos nessa área, assim, quantas pessoas, né, uma reflexão que sempre trago comigo, quantas pessoas lutaram, né, para que pudéssemos hoje estar aqui lutando por direitos, lutando pela prevenção e pelo combate à tortura, aos maus tratos, ao tratamento cruel e degradante. Quantas pessoas perderam suas vidas lutando por isso? Para hoje a gente estar aqui no Estado democrático de direito, lutando por isso, falando sobre isso, né? Quantas vidas se foram? E eu espero poder assim, né, continuar esse meu papel de perita, esse desafio, né, que eu abracei, e contribuir com o nosso Estado brasileiro no fortalecimento também da política de prevenção e combate à tortura. E também dizer uma frase que eu gosto muito, né, não tem como a gente não deixar de falar de regras de Mandela. Eu gosto muito daquela frase do Mandela, nada é impossível até que seja feito. Então, eu penso que nada nessa vida é impossível, e vamos continuar lutando para dias melhores e para prevenir e erradicar essa chaga que é a tortura no Brasil. Obrigada.
Bom, muito obrigado, Ana. Esta foi mais uma sala de debate da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro, alusiva ao Dia Internacional de Apoio a Vítimas de Tortura. E recebemos aqui Ana Valesca Duarte, perita nacional, advogada e militante dos direitos humanos. Muito obrigado, Ana, e até a próxima. Obrigada, até mais. Obrigada, Nicodemos.